Tudo bem, meninos e meninas? Nós estamos hoje no mês de agosto, dia 23, e um frio muito grande, tanto aqui em Minas Gerais, como também eu sei aí em São Paulo. E nós estamos para estudar um texto muito interessante da Bíblia Sagrada, esse texto do centurião Cornélio. Esse homem era um homem muito piedoso, um homem que amava a Deus. Ele procurava servir a Deus, ele fazia suas obras, ele procurava servir o próximo e sua família sempre junto, e tinha pessoas que estavam com ele, um homem muito próximo. O centurião cuidava de mais ou menos 100 homens, era um comandante, um homem poderoso até no exército romano, e ele era um gentio, ele era um homem gentil. Então a história dele é muito interessante porque esse foi o primeiro gentio que entrou para a igreja cristã. Porque os judeus, logo depois da conversão, eles achavam que somente Jesus Cristo tinha vindo somente para os judeus. Era um pensamento ainda fechado e Jesus tinha vindo para todos, independentemente da raça, da cor, do credo. O Evangelho é para todas as pessoas. E esse texto vai ser interessante exatamente por isso, porque Deus manda o Espírito Santo para os gentios nesse momento. A história começa com Pedro. Pedro, aquele homem impulsivo, sempre pronto para poder servir também, mas ele estava na cidade de Cesareia, tranquilo, depois do momento da oração, e de repente eles vão preparar um alimento para ele e ele recebe então uma visão de Deus. Essa visão vinha segurando, era como um lençol, vinha segurando as 4 pontas, vinha de cima do céu. E ele provavelmente com muita fome, dentro tinha diversos tipos de animais que os judeus consideravam como imundos. Eram animais que não eram os animais considerados puros, como por exemplo a ovelha. Um animal imundo, o porco, era imundo para o judeu, dependia da pata, dependia de muitas coisas que Deus tinha colocado no passado. E o judeu não colocava na boca, nenhum animal impuro, porque senão ele teria que ficar fora até fazer a purificação. Outra coisa que o judeu também não fazia era entrar na casa de um gentio, porque se ele entrasse na casa do gentio, ele se tornava impuro também. Ele não podia colocar a mão em uma coisa morta, um animal morto, ele se tornava impuro. Então ele tinha todos esses cuidados. E de repente aparece esse manto com esse tanto de animal, e aí ouve uma voz, ele ouviu a voz de Deus: mata e come. Pedro pega então e diz assim: Senhor, eu não vou fazer isso porque eu nunca coloquei na minha boca nada impuro. Eu não vou fazer isso. E esse lençol desceu por 3 vezes. E Pedro então repetiu: eu não vou fazer isso porque Deus, eu nunca coloquei nada impuro. E veio uma voz de Deus então dizendo que Deus purificou. Não considere imundo o homem. Deus estava dizendo: eu estou purificando, Pedro, você pode comer. Você pode comer sem medo, porque não vai ter problema para você. Enquanto Pedro estava nesse momento, de repente bate na porta de Pedro. Por que bate na porta de Pedro? Porque tinha um acontecimento anterior. O acontecimento foi numa outra cidade, numa outra localidade. Talvez um dia antes, Deus já tinha falado para esse outro homem. Esse outro homem se chamava Cornélio, e ele estava lá na casa dele. E de repente, então, ele sente exatamente o anjo falando com ele. O anjo fala o seguinte: vai lá na casa, lá em Cesareia, e vai e chame um homem chamado Pedro,
e para que ele possa vir aqui conversar com você. E ele tem muito para dizer para você. E esse homem mandou 2 dos seus homens, mais um soldado, para que pudesse ir lá em Cesareia chamar o apóstolo Pedro. E é exatamente nesse momento que Pedro, então, recebe esses homens. Nesse momento, Pedro, então, larga tudo e entende que Deus é que estava agindo. Deus agiu tanto com Pedro como também com Cornélio. E todas as coisas concentraram, porque Deus pode todas as coisas e Ele é sábio para fazer todas as coisas. Tudo depende dEle, na providência dEle. Ele é providente, Ele prepara tudo, todos os detalhes. Ele sabe todas as coisas e Ele dirige todas as coisas. Quando Pedro chega, ele entra na casa de Cornélio, porque ele reconhece que Deus é que estava enviando ele ali. Aquele lenço descendo era Deus dizendo assim: Pedro, você pode comer tudo que eu santifiquei. Se eu estou falando para você ir, vai. Se eu estou dizendo para você comer, coma. E Pedro foi, e quando ele chegou lá, ele encontra com Cornélio. Cornélio não conhecia nada do Evangelho. Ele era um homem piedoso, mas ele precisava conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Tanto é que ele não conhecia nada do Evangelho, que a primeira coisa que Cornélio fez foi correr e ajoelhar aos pés de Pedro, como se fosse uma adoração. Infelizmente, nos dias atuais, nós vemos tantas pessoas ainda fazendo isso, não conhecendo Jesus Cristo plenamente e adorando o próprio Pedro. Pedro então diz assim para Cornélio: levanta, porque eu sou homem como você, sujeito aos mesmos sentimentos. Adore a Deus, adore a Deus. E Cornélio então levantou e Pedro foi lá para dentro. Cornélio então conta o que aconteceu e Pedro fala assim: foi a mesma coisa que aconteceu comigo no mesmo tempo, tudo sincronizado, tudo tão certinho. E de repente, então, Pedro começa a falar de Jesus. E ele conta a história da redenção. Ele fala do amor de Deus. Eu gostaria que você lesse esse texto, porque ele é repetido, porque depois Pedro vai dar o testemunho dele diante das autoridades. Mas antes vai contando toda a história e como Pedro fala de Jesus Cristo ter morrido, ressuscitado e dado vida e vida eterna. Enquanto Pedro falava, de repente o Espírito Santo desce sobre Cornélio. Desce sobre Cornélio. E o apóstolo Pedro, junto com mais 6, provavelmente 6 pessoas que estavam com ele, começam a dizer assim: como nós podemos negar o batismo para esse que, como nós, recebeu o Espírito Santo? Desta forma, então, Pedro batiza Cornélio, o primeiro gentil a entrar na igreja. O evangelho é para todos, sem distinção de raça, sem distinção de credo. Deus está me enviando para levar o evangelho a todas as pessoas. E eu tenho essa obrigação. O apóstolo Paulo disse certa vez que eu tenho que fazer isso porque sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. E nós temos tantos rincões pelo mundo afora, pelo Brasil afora, precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Tantas pessoas que estão perdidas e adorando ainda criaturas, como o Cornélio mesmo quis fazer, adorando a Pedro. Mas Deus salva exatamente isso. Pessoas pecadoras. Esses dias estava conversando com uma sobrinha minha, e ela comentou, e a minha esposa comentando sobre uma pessoa, e disse exatamente o seguinte, que essa pessoa falou assim: eu tenho que melhorar muito para poder aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Ninguém tem que melhorar nada, porque nós, como seres humanos, nós não podemos fazer nada de bom, e nós não podemos melhorar. Nós precisamos ouvir a mensagem de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, para que as pessoas possam entender por que ela foi criada, para que ela foi criada e para onde ela vai também.
nós precisamos entender o que Deus está preparando para cada um de nós. Isso que aconteceu nesse dia repercutiu para todos os lugares. Quando Pedro chega lá em Jerusalém, aí ele teve que se explicar para todos os outros apóstolos o porquê dele ter ido e batizado o gentio. E ele então disse o seguinte: não fui eu, foi Deus. Deus é que abriu esse momento tão especial. Eu e você somos gentios. Eu e você recebemos a mensagem de Deus porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós fomos salvos por Cristo Jesus, independentemente da raça. Nós não somos judeus, mas nós somos pessoas alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nosso estudo de hoje da nossa escola dominical é exatamente sobre isso, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus busca todas as pessoas que Ele escolher. E Ele programa todas as coisas. Ele vai nos enviar onde estiver um escolhido dele. Isso é claro. Eu sei que é algo muito profundo que não dá para a gente trabalhar agora, mas desde o Velho Testamento, sempre Deus vai buscar o seu escolhido. Ele vai mandar um de nós, na sua providência, para ir levar a mensagem de Deus. É assim, temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos salva, um Deus que nos ama e um Deus que prepara e preparou a nossa salvação e nos dá ela de graça, Que Deus abençoe você, meu querido aluno, que você possa continuar firme estudando a palavra. E eu deixo esse texto de Atos capítulo 11, capítulo 10, né, que foi o que eu estou meditando. Depois o capítulo 11 também, que a nossa lição está trabalhando, que é exatamente o testemunho de Pedro diante das autoridades, dizendo o porquê que ele foi na casa de Cornélio. Um momento muito especial, quando o evangelho é aberto para todas as pessoas, independentemente da raça. Deus abençoe você, um grande abraço e bom domingo.